Simone Malak, Ministério Ama Israel Rai. Vamos ser uma voz nesse tempo. Queremos ser uma voz, queremos ser um shofar. Mês de Elul, sexto mês, inicia-se o toque do shofar. E como em Hebreus, capítulo 1, eu quero usar Hebreus capítulo 1 para nos lembrarmos o que nós estamos vivendo, o que nós estamos fazendo. Hebreus capítulo 1, ele começa dizendo que Deus antigamente havia falado de muitas maneiras aos pais, pelos profetas. Porém, a nós, nesses últimos dias, ele tem falado pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem também fez o mundo. Baseado nesse versículo, eu quero que o Senhor toque os nossos corações, que a palavra passe por nós como o som de um shofar, como um toque que anuncia as grandes coisas do Senhor. Deus está falando conosco nesse tempo. Ele nos prepara para as grandes festas. O toque do shofar é uma preparação para as grandes festas, para as festas que ainda não aconteceram, para as festas proféticas do Senhor. Que festas são as festas do Cordeiro? Ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e ele é até a eternidade. Todos nós já sabemos que Yeshua é o Cordeiro de Deus, que estava desde Gênesis e estará até a eternidade. E ele é a pessoa mais importante das festas que estamos falando. Todos nós já sabemos de Pêssar, e este ano celebramos o Pêssar dos Pêssar, onde judeus e não judeus puderam, de verdade, estar dentro das suas casas, com o toque, com o sangue do Cordeiro nos umbrais do seu coração. Pudemos celebrar também Shavuot do Shavuot, Pentecostes, o receber do Espírito Santo. Receber para quê? A palavra e o poder que nos capacita e nos dá um entendimento para viver conforme Yeshua determinou para as nossas vidas. E agora chegou um tempo de darmos continuidade a essas festas. E eu quero te convidar a te levantar dessa posição de salvo e contribuir para a grande salvação. A grande salvação que Deus está promovendo na terra. Deus, ele cumpre a sua palavra. Em Atos capítulo 1, versículo 6 a 8, diz assim, que os discípulos perguntaram, dizem, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Os discípulos estavam preocupados com a restauração de Israel. E diz que a palavra diz que ele respondeu que não nos cabe saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas que nós receberíamos poder e virtude do Espírito Santo e nós seríamos as testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Baseado nessa palavra, nós não podemos separar o que Deus está fazendo com a restauração. É neste tempo, Senhor, que está restaurando Israel com o ide até os confins da terra, anunciar até os confins da terra a palavra e o poder de Deus. A igreja jamais poderá separar isso que Deus uniu. E você e eu somos a parte mais importante deste trabalho. Eu sou judia e creio em Yeshua, e assim como neste tempo tenho me levantado como uma voz, também tenho ouvido outros judeus que creem em Yeshua se levantarem junto comigo, como uma voz para esta geração. E agora chegou o mês de Elul. Poucas pessoas, talvez da igreja, entendam o que é o mês de Elul, o mês de ouvir o toque do shofar. Para mim, que sou judia, é o mês que eu ouço dentro do meu coração. Há 20 anos, desde que eu encontrei Yeshua, o Messias de Israel, eu ouço essa frase: ouça o que o Espírito diz à igreja. Esse é o som de Elul. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Ouça a voz de Deus. Ouça a voz de Deus. Faça um som que vem do céu.
celebre esse sexto mês com essa mesma intensidade que você celebra a ceia, que possamos esse sexto mês celebrar com essa intensidade, de examinarmos. Ele é um paralelo com a ceia, porque é um tempo de pararmos e examinarmos. Antes de tomar a ceia, você examina a si próprio, se examina. A palavra diz, examine-se o homem a si mesmo. E agora chegou o sexto mês, mês de Elul, tempo de pararmos e examinarmos e ouvirmos o som do shofar. O judeu toca o shofar nesses próximos 30 dias como uma lembrança de que Deus é o Deus misericordioso. É um tempo também em que costumamos dizer que o rei está no jardim. Porque Deus é onipresente, onipotente, Deus está o tempo todo nas nossas vidas. Por que nós fazemos esse paralelo com Deus estar no jardim? Porque no sexto dia, Deus terminou a obra, completou a obra da criação. E foi no sexto dia que ele viu tudo que ele tinha feito e disse que tudo era bom, que tudo era tov meod, muito bom. Deus olhou para nós e disse, isso tudo que vocês são é muito bom. E algumas semanas nós temos orado, alguns ministros, nós temos nos juntado, orado em cima da palavra de Mateus 25:6, mas à meia-noite ouviu-se um grito. Algumas traduções dizem, à meia-noite ouviu-se o clamor, ouviu-se um som, aí vem o noivo. E foi com esse chamado de ser essa voz que anuncia, as virgens dormiram, algumas tinham azeite na botija, outras não tinham, mas alguém anunciou, aí vem o noivo. Há uma expectativa da chegada do Mashiach para esse tempo. Não só esse tempo, mas há 2000 anos nós estamos numa expectativa de que Jesus voltará, para reinar. E se ainda estamos dormindo, precisamos agora despertar para a palavra. Toque o shofar. Em Mateus 24:30 diz que Deus enviará um sinal do céu e antes da vinda do Filho do Homem, repetindo o que o profeta Isaías disse também, afirma que haverá um grande som de shofar, um grande som anunciando que esse é o tempo de Yeshua HaMashiach reinar. É o tempo agora de despertarmos como igreja, como aqueles que estão de verdade olhando para o alvo, olhando para o alto. Eu não sei para onde você está olhando, mas eu estou olhando para a eternidade. Durante 30 dias ouvimos esse toque do shofar e eu quero te convidar a ouvir as vozes que serão levantadas nesses 30 dias, nesses 29 dias, para ver conserto, para ver arrependimento, para ver o verdadeiro tchuvá, o verdadeiro retorno à palavra, um verdadeiro encontro com Deus, uma volta verdadeira para a palavra. Celebraremos então o Yom Teruá, celebraremos então o toque da trombeta, o dia do toque do arrependimento, porque 10 dias depois, aí sim, chega Yom Kippur, e onde entraremos embaixo do talit que nos protege, que nos salvou, nos resgatou da morte para a vida eterna. Eu quero encerrar com a palavra de Isaías 62. Eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra. Dizei à filha de Sião, eis que vem a tua salvação, e eis com quem ele vem o seu galardão, a sua obra diante dele. O Senhor fez ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Senhor fez ouvir que há uma grande salvação, há uma grande Yeshua, uma grande salvação vindo. Em Joel 2 diz, tocai a trombeta em Sião, tocai a trombeta em Sião. Eu quero te convidar a tocar a trombeta em Sião e fazer com que a voz do Senhor seja ouvida até os confins da terra.
tocai a trombeta e clamai em alta voz no santo monte, tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está perto. E eu creio nisso. Beshem Yeshua HaMashiach. Amém. יברך אדוני וישמריה, יאיר אדוני פניו אליה והונקה, היס אדוני פניו אליה וישם לה שלום.